na nossa mesa, estou falando dela, Andréa Zácaro, que é nutricionista e, como eu contei para vocês várias vezes, presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Bem-vinda! Tudo bem? Linda. Boa tarde. Boa tarde. Você sabe que o dia que eu descobri isso, eu achei fantástico, porque a oportunidade de conversar com alguém que está ali presente numa associação, que tem... Isso aqui é o seu mundo. Falar de esporte e alimentação é o seu mundo. Então, olha que bacana, gente. Façam perguntas, participem. Depois, a André é uma querida, ela vai respondendo. Mas o principal que a gente quer mostrar aqui nessa pauta é que tem gente errando e tá errando muito. Muito, muito. E tem muita gente opinando errado também. Então, essa é a preocupação que eu tenho, que a mídia, ela tá bombando de informação, todo mundo falando que deve, que não deve fazer, e o povo está esquecendo da comida, propriamente dita. E o que fazer, né? Atrapalha o trabalho de vocês, né? Atrapalha porque cada vez que a gente atende um paciente, eu tenho que desmistificar tudo aquilo que a pessoa viu num lugar, em outro lugar, para focar primeiro na dieta e depois pensar num complemento, em alguma coisa, e atrapalha. Acaba demorando, ao invés de 1 hora uma consulta, 1h30, 2 horas. Para desmistificar tudo. Vamos aproveitar e já resolver seu problema. Nós já vamos colocar os principais erros de cara, certo? Vamos lá, diretor. Primeiro erro, que tem muita gente fazendo isso, inclusive muitas já me contaram no nosso quadro Beleza das Celebridades, que a gente traz uma mulherada bem linda. Muitas mulheres têm feito isso. Olha lá. Treinar em jejum. Isso tá errado. Por que tá errado? Tá, na verdade, a gente precisa de combustível. E esse é um tema bem polêmico, porque esse combustível não necessariamente precisa ser feito imediatamente antes do exercício. Então, quando você fala treinar em jejum, depende da hora e depende do seu estoque inicial e do treino que você vai fazer. Então, vamos supor que você vai correr. Tá bom. E você fez no seu jantar prévio, né? Você vai correr às 6 da manhã. No jantar, você comeu um prato de macarrão. Tá. Né? Porque essa ideia de não poder comer carboidrato à noite também é um mito. Também é errado, ela vai falar já. Então, vamos supor que você tenha comido um prato de macarrão ou alguma coisa, uma tapioca, alguma coisa que tem um teor de carboidrato. Tá. E esse carboidrato fez uma reserva de glicogênio muscular, que é essa glicose, né, depois de convertida, que vai servir de combustível. Se você vai fazer uma corrida leve e você já está adaptada a isso, talvez esse pseudo-jejum, que no dia seguinte já você vai treinar cedo, não te interfere em nada. Você não está em jejum porque você fez uma refeição um momento antes, mesmo que seja antes de dormir. Vamos inverter o quadro. Mesmo fazendo esse carboidrato à noite ou não, você resolveu treinar às 11 horas. Tá. Você acordou, tomou um café da manhã às 6 da manhã e 11 horas você vai treinar. No meio do dia, a gente tem um pico metabólico, então a gente começa o dia, vai gastando energia e normalmente, refeição, almoço é que a gente sente mais fome. Tá. Fome é fisiológico. Se a gente sente fome é porque o organismo está pedindo combustível. E no momento que ele está pedindo combustível, você acha que pode treinar, sem comer nada. Nesse momento, pode ser que você não treine de maneira tão adequada por uma falta de uma energia imediata. Tem pessoas que lidam muito bem com isso, porque fazem refeições grandes. Outras pessoas têm a sensação de hipoglicemia. Então, você vai treinar, você sente uma queda de pressão. Muita gente fala assim, minha pressão caiu, sal embaixo da língua. Fiquei meio tonta, né? E às vezes não é a falta do sal, às vezes é a falta do carboidrato, do açúcar, né? Entendi. Então, esse treino em jejum, tem que tomar cuidado. O jejum que eu falo é um jejum que pode ser 4 horas antes, você pode fazer uma refeição. Então, se o seu café da manhã vai ser às 6, 7 ou 8, e o seu treino vai ser 11 horas, meio-dia, se você aumentar esse café da manhã, teoricamente, ele chega para um treino leve, você tenha. Vamos inverter a situação. Olha quanto leque de informação a gente tem. Um cara de 100 quilos, puro músculo, tomou um café da manhã às 6 e vai treinar às 11. Esse indivíduo, ele tem um metabolismo muito mais ativo do que o seu, do que o meu. Provavelmente, depois de 2 horas do café da manhã dele, ele já tem fome. Já foi aquilo. Então, se ele já tem fome, é importante que ele faça uma refeição que não precisa ser muito grande, para ele ter um pouquinho de combustível para conseguir levantar peso, para fazer o treino que ele for fazer naquele momento. Então, assim, treinar em jejum vai depender do estoque prévio que você tem, do tipo de treino que você vai fazer e por quanto tempo você vai fazer e quão treinado você está. Quanto mais treinado, mais sensação de perda de rendimento esportivo você vai ter. Claro, entendi. Então tem que trabalhar tudo isso. Mas vamos aproveitar e falar de outra coisa que é o resultado, para quem quer emagrecer, que é o que as meninas falam aqui. Acordei, treinei em jejum, já me senti mais sequinho, já senti que diminui medidas.
Verdade ou mentira isso? Então... Emagrece mais rápido, dá um resultado, mas depois vem um resultado rebote, que é perigoso. Então, tem uma frase que eu costumo dizer nas aulas de bioquímica que eu dou, que a gordura queima numa chama de carboidrato. Tá. Isso é poético, mas é poético, real. é poético. O fato da gordura queimar numa chama de carboidrato é que eu preciso ter, no mínimo, um pouquinho de carboidrato circulante para fazer com que eu consiga utilizar de maneira eficiente a gordura. Se eu exceder na quantidade de carboidrato, pode ser que durante o exercício eu também boicote um pouco essa queima de gordura. Então, vamos lá. Se o exercício é 1h30 de corrida e provável queima de gordura neste momento, né? Se eu fizer uma refeição bem pequenininha ou fizer alguma coisa de baixo índice glicêmico, que a gente também vai falar, seja interessante, uma porção pequena, mesmo para o emagrecimento. Então, nessa refeição que poderia ser matutina, podia ser um iogurte ou uma fruta que não tenha muita fibra, eu faço essa atividade, no retorno eu faço o café da manhã. Pegando esse gancho, tem muita gente que acha que quando termina a atividade física, eu não devo consumir nada se for uma corrida e alguma coisa para o emagrecimento. Porque a gente tem um momento onde o organismo mantém a queima de gordura posterior ao exercício e isso provavelmente mantém essa queima e tudo e promove um emagrecimento eficiente. Mas se você logo em seguida entra no trabalho e não tem tempo de fazer uma refeição no meio do dia, eu não posso perder esse momento do café da manhã. Então, todas as estratégias que a gente tem para alimentação, para atividade física, ela parte do princípio de horários que você tem para fazer a refeição, horário que você acorda e vai dormir, horário que você treina, né? E realmente, qual é a estratégia mais eficiente para o seu emagrecimento? É comer imediatamente depois do treino porque você tem muita fome? Ou é esperar meia hora, 1 hora, porque você tem tempo de fazer essa próxima refeição? Então, tudo isso, por isso que a gente tem estratégias individualizadas. Para você é uma alimentação. Não adianta eu fazer o seu da mesma maneira para um próximo. Então, cada um tem o seu segredo. Entendi. Entendeu? E, gente, olha que importante isso, então. Então, eu acho que, antes de tudo, orientação. Conversar com um profissional que cuida de você para entender se isso está dando certo e se você está chegando no seu objetivo. Lógico. Vamos para mais um erro. Vamos. Olha esse, na tela. Comer barras de proteína ou superfibrosas antes do exercício. Então, aquele dia que você fala, hoje eu vou treinar muito, e aí você leva na bolsa uma barrinha ou um suplemento, que você já vai falar de suplemento, de proteína. Que história é essa da proteína estar presente neste erro? Então, a proteína em si, ela não é tão errada no consumo prévio ao exercício, desde que seja uma porção pequena, porque a gente leva tempo para fazer a digestão dessa proteína. E aí terminou o exercício, a proteína vai estar lá e eu vou reparar meu músculo, que essa é a função principal da proteína. Ela não é fonte de energia. A proteína é reparação de músculo. Ponto. Se eu não tiver outra coisa, ela vai ser queimada e utilizada como fonte de energia. Entendi. O problema é que as barras proteicas ou super energéticas e que tem esse momento ganho de massa muscular, elas têm um conteúdo de gordura considerável. Então, muitas delas têm pasta de amendoim ou castanhas e outras coisas. E isso demora para fazer a digestão tanto quanto as fibras. Entendi. E aí vem o erro da fibra. Então, o problema de consumir a fibra durante o exercício é você ter muita coisa fazendo digestão naquele momento. E aí, quando a gente está comendo, logo depois não dá sono? Sim. Porque a gente está fazendo digestão. Então, o sangue dá uma preguiça, né? O sangue fica na região abdominal enquanto você faz digestão. Quando você está fazendo exercício, o sangue está onde? Na musculatura que está fazendo a contração. Então, nesse momento, eu tenho que estar fazendo contração e não digestão. E a fibra, ela tem a propriedade de retardar o esvaziamento gástrico, fazer com que eu tenha uma extensão desse momento da digestão e tudo. Então, eu acabei de comer um prato de alface com rúcula, com cebola, cenoura. Muita fibra envolvida. Coloquei chia, coloquei ração humana, coloquei linhaça, coloquei tudo que eu queria lá e logo depois eu vou fazer exercício. O que acontece durante o exercício? Você já sabe que se você comeu muito, você tem a presença do alimento junto durante o exercício. Ele volta. Volta o tempo todo. Né? Agora eu entendi. Então, a verdade é, se eu for treinar daqui a pouco, vamos supor que nós duas resolvemos agora ir ao parque e a gente não comeu nada. O que eu vou escolher? Um pão que tenha mais fibra ou um pão branco? O que tem o branco, então. Exato. Pra não ficar...
essa fibra não ficar me atrapalhando. Exato. Aí a gente tem um segundo problema. O quanto de fibra tem em cada pão. Porque o pão, para chamar integral, basta ele ter um ingrediente bonitinho integral no final da lista lá de ingredientes que ele pode ser chamado de integral. Tá. Então eu tenho que ver o teor de fibra que tem nesse pão. Tem que olhar teor de fibra no rótulo. Porque o tempo de digestão desse pão vai ser diferente. Entendi. Entre o pão branco, que chega rápido, então se você estiver passando mal, ninguém vai te dar uma barra hiperproteica e hiperfibrosa. Vão te dar água com açúcar. Sim, pra entrar logo esse açúcar. Hein? Exatamente. Só que... Não, fazer perguntinha do público e eu já volto com a minha pergunta. Que, ó, muitas dúvidas, meninas. Vocês que treinam também, muitas dúvidas. Vamos lá. Na tela, perguntinha do público, então... Patrícia, ela, um beijo. Olha, gostei da foto. O que comer no pré e pós-treino para quem treina na hora do almoço? Então, essa é uma pergunta legal, porque tem um monte de gente que come super rápido para dar tempo daquele horário do almoço fazer o treino, porque muito cedo às vezes compromete. Quando a gente sai do trabalho, às vezes a gente está muito cansado e realmente no fim do dia também pode comprometer. Já vamos dar dicas. E olha, tem um detalhe, aqui a gente está falando de treino... Treino, digamos assim, moderado. A gente não tá falando de treino super intenso. Não para atletas. Para treino super intenso muda tudo, né? Muda. Volto já. Tá. O negócio é assim, é prestar atenção, não tem o que fazer. Não é verdade, Rô? Verdade. Pelo up na alimentação, up no treino. Não é verdade, Déia? Vamos lá, retomando a perguntinha da Patrícia antes de entrar no próximo erro, que é a seguinte. Para quem treina no almoço, então, o que é legal ingerir nessa refeição antes e depois? A ideia é o seguinte, como eu tinha falado antes, o treino no almoço é onde a gente tem uma necessidade maior de energia. Então, é óbvio que vai depender do tipo de treino que a gente está falando. Mas vamos supor que a pessoa vai fazer um treino de musculação bem na hora do almoço. Nesse momento, eu tenho que ter pelo menos 2 horas antes um pouquinho de combustível. Tudo varia, como eu falei, em relação ao horário. Então, supondo que ela, a Patrícia, faça um café da manhã às 7h30, 8 horas. E aí ela vai para o trabalho dela e sai na hora do almoço para fazer essa refeição, para fazer esse treino. Ela pode, 2 estratégias. Ou 1 hora antes, 1h30 antes, fazer o consumo de um carboidrato simples, que aí pode ser do carboidrato simples, eu quero dizer que seja que seja mais simples de digestão. Você trouxe vários aqui. Eu trouxe. E aí a gente tem uma classificação entre simples e complexo, que o carboidrato simples é açúcar. O carboidrato complexo é aquele que ele demora um pouquinho mais para fazer a digestão. Dos complexos, a gente tem fibrosos e não fibrosos. Entendeu? Então, as bolachas são complexas, a batata é complexo, o arroz é complexo, a tapioca é complexa, o pão, a aveia, tudo é complexo. Só que dos complexos, eu tenho os que têm mais fibras. Por exemplo, a torrada integral, a bolacha integral, o pão integral, o arroz integral, o macarrão integral, qualquer coisa integral, ou que tenha fibras. E os mais simples, por exemplo, a aveia, apesar dela ter um pouquinho mais de fibra, ela chega um pouco mais rápido. Né? Então, a gente tem essas 2 estratégias, respondendo à pergunta da Patrícia. A batata é legal, não é? A batata é super legal, e ela tá na moda, né? Tá todo mundo achando legal consumir batata doce. E de verdade, tanto faz a batata doce ou inglesa se for dentro de uma refeição. Misturou frango, eu diminuí a velocidade de absorção da batata. De qualquer maneira, então... De qualquer, tanto faz se vai ser uma ou outra. O que a batata doce tem é bastante vitamina A, que ajuda na reparação de tecidos. Mas para a Patrícia, eu aconselharia ou ela fazer 2 horas antes ou 1 hora antes, um pedaço de um bolinho mais simplesinho, ou uma bisnaguinha, ou um pão branco, ou uma simples bolacha com baixo teor de gordura. O importante é pouca gordura. Exatamente. Nesse caso, a farinha que vai ter nesse carboidrato não é tão importante. Tem que ser com menos fibra, mas baixo de gordura. Baixa quantidade de gordura. Tem que ter bastante farinha, porque eu preciso de carboidrato. Então, a ideia é ou farinha ou outro tipo de carboidrato. Então, por exemplo, as pessoas que são celíacas, que têm intolerância ao glúten, é bom que façam a substituição por qualquer outro, como essa torta, desde que não tenha tanta fibra. A segunda opção é, se ela fez um café da manhã às 8, comeu uma fruta, sei lá, umas 10, 11 horas, é utilizar durante o treino um carboidrato em pó, misturado em algumas desses squeezezinhos que a galera tem vontade de levar. Porque eu acho assim, existe a
a modinha da academia. Existe. Então, fazer o uso de qualquer garrafinha ou qualquer bebida que seja durante o evento, tem gente que usa isso mesmo como placebo. Ah, eu fiz, entrei, estou tomando, isso E tá é o tudo bem. máximo. Não, tem que fazer o exercício. Mas dá para usar também. Então, Mas se pode. por um acaso a pessoa não consumiu nada, porque não deu tempo, ela entra para a academia, começa o treino dela e faça alguma bebida à base de carboidrato. E a gente tem diversos. Eu tenho maltodestrina, eu tenho destrose, eu tenho oximase, que é do milho ceroso. Eu tenho um monte de tipo de carboidrato para utilizar durante o treino. Todos eles têm a mesma função? Como é que a gente escolhe, já que tem um monte? Ah, depende da pessoa. Mas eles são bem parecidos, eles são bem parecidos. Tá. E ela almoçaria depois? Almoçaria depois. Aí não precisa de muito. A ideia é só que ela tenha a energia suficiente para utilizar durante o momento do treino. Tá, né? Então, entendi. Tudo vai depender se a Patrícia, ela treina muito pesado, talvez eu precise conseguir colocar uma comida razoável Porque antes. sabe o que eu tenho a impressão? Agora eu já vou colocar o próximo erro na tela. Que eu tenho essa impressão. Que eu gosto de observar as pessoas, eu gosto de ouvir quando vem me contar, às vezes alguém que me pergunta alguma coisa. Ah, eu já tô fazendo, eu não tô feliz com o resultado. Ah, eu queria diminuir gordura abdominal. Enfim, o que eu tenho observado, e me diga se você observa isso em consultório também. Que as pessoas comem muito mais do que elas treinam, mas no sentido assim, elas fazem exercício. Eu acho que tem muito mais gente praticando atividade física hoje do que até pouco tempos atrás. Só que as pessoas acham que ir fazer uma caminhadinha no Ibirapuera é fazer um treino. E eu não considero isso um treino. Eu considero isso uma caminhadinha. Eu estou andando. Então, aí elas falam, não, então eu fiz a minha caminhadinha no treino, mas aí ela tomou o carbo que você falou, chegou em casa, comeu a proteína que você falou, tomou o suplemento do... E não fez o treino. Você percebe também isso? Percebo muito. Que isso tem acontecido de verdade? Outro dia, ou é uma observação minha? Não, é de todo mundo. Hoje em dia, outro dia eu estava no salão, fazendo o cabelo, a pessoa entrou com uma roupa de ginástica, aí ela a mulher fez uma massagem no pé, ela falou assim, não vou nem pra academia, vou pra casa almoçar. Ela já deveria ter feito alguma estratégia de antes-treino e nem foi treinar. Então, entendi. Isso acontece. E outra, a caminhada... Subir uma escada, fazer uma limpeza em casa, carregar subir escada filho, é legal, né? É muito legal. Subir escada é Mas, punk. se você considera isso uma atividade física e é só essa a sua atividade, você não precisa de suplementos, você não precisa de nenhuma alimentação diferenciada. Entendi. É alimentação normal, não é... Aí não entra pré e pós, aí entra o seu dia a dia. E o dia a dia equilibrado, ele é pré e pós. Entendi. Essa é a estratégia mais eficiente, porque qualquer suplemento ou qualquer estratégia, ela só é eficiente depois que a alimentação está 100%. Entendi. Então, comer frutas, verduras e legumes, proteína adequadamente, o carboidrato complexo, com a fibra, tudo que você tem que fazer durante o dia, se tiver em ordem, você não vai comer de 3 em 3 horas? Sim. Ou de 4 em 4 horas? Pronto, você comeu antes e depois. Não precisa pensar em pré e pós, como a gente estava... O pré e pós entra quando a pessoa realmente tem uma atividade que faz uma diferença. Imediatamente antes e depois. Tá. Agora, o pré e pós que a gente está conversando vamos supor que o seu treino é 2 da tarde. No seu almoço, não é para comer uma bacia de folhas. Nesse momento, você come um pouco menos de fibra, foca num carboidrato legal para ter daqui 2 horas combustível para você treinar. Tá. E depois, no lanche da tarde, se for para consumir alguma fibra, é melhor que seja depois do treino do que antes. Perfeito. Muito bom. Próximo erro. Eu acho legal a gente fazer essas pontuações, porque eu realmente observo e eu acho interessante. Consumo excessivo de proteínas. Então, quando a gente está falando de pré, pós-treino ou mesmo desse nosso dia a dia, quem faz dieta aumenta o consumo de proteínas. Isso é um erro. O erro está em consumir só proteína e esquecer dos outros nutrientes. Tá. Então, não é porque você está fazendo exercício físico que você precisa de um consumo exagerado de proteína. Saiu uma publicação do Ministério da Saúde de que a dieta tradicional que a gente tinha, de 0,8 a 1 grama de proteína por quilograma de peso, ela pode ser insuficiente, principalmente para pessoas que são fisicamente ativas. Tá. Quando a gente pensa em atleta, a gente pode subir até 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Então, existe uma margem aí de 1 a 2 gramas de proteína por quilograma. Então, vamos supor que você pese 60 quilos. Em 60 quilos, você precisa de 60 gramas de proteína no mínimo. 60 gramas de proteína, cada bife tem 100
tem 20 gramas, cada bife de 100 gramas tem 20 gramas de proteína, 20 a 25. E aí o que vai variar é o teor de gordura que eu tenho presente nesse alimento. Tá. Um copo de leite tem 6 gramas, um ovo tem 6 gramas, um pão francês também tem proteína, porque no trigo eu tenho proteína, tem 4 gramas. Somando tudo isso, eu vou ter 1 grama de proteína. Aí você pergunta, é o excesso? O que as pessoas fazem hoje é consumir 1 colher de tapioca com 1 tonelada de peito de peru e queijo branco e mais um shake de whey protein no café da manhã. No meio da manhã é barra proteica. No almoço é meio quilo de salmão ou peixe. Carboidrato não, eu não vou comer. Quando muito uma batata doce, graças a Deus, ela entra nesse combo. Antes do treino é um shake de proteína ou cápsulas de proteína. Depois do treino é proteína no carb, nada de carboidrato. Ou muito ovo, uns 2, 3 ovos. Então, e aí cadê o carboidrato? Entendi. 50% da nossa dieta, para quem não pratica exercício, tem que ser de carboidrato. Que tá tanto nos cereais, de maneira geral, arroz, batata, macarrão e cereais integrais que seja, e frutas. E legumes, né? Legumes, mas legume tem pouco carboidrato. Se você pegar 2 colheres de cervi, de cenoura, você tem 6 gramas de carboidrato só. E mas uma fatia de pão tem 15. Por exemplo, agora entrando nessa outra parte, fazer essa pergunta que eu acho importante, hein, gente? Vamos lá. No dia que essa pessoa não treina, adoro essa pergunta. Não vou treinar hoje. Hoje é meu dia de folga, de descanso. Eu não quero engordar. Mas eu também não quero emagrecer mais. Mas eu também... Ou tem gente, não, que quer emagrecer um pouquinho mais, mas tem um dia de descanso e ainda está no processo de emagrecimento. Ok. Ela pode substituir esses carboidratos por carboidratos de legumes e passar bem o dia e se sentir ótima? Então, na verdade, não. Qual é a sua visão e a sua opinião? A minha visão é que a alimentação ela deve ser o mais padronizada possível. Tá. Tendo consumos adequados em quantidades de carboidratos diários, porque o que você fez hoje de treino, teu músculo amanhã ainda vai se recuperar e depois de amanhã também. Tá. Então, o dia seguinte, ele faz parte da recuperação do seu músculo. E ainda assim, o que faz o resultado é a frequência, é o que você faz de maneira constante. Então, a gente tem 7 dias na semana. 5 ou 6 dias devem ser padrão. Entendi. E esse padrão com ou sem treino vai ter variação em tipo de alimento antes e depois. Talvez um pouquinho de calorias, se você gastou 300 a 400 a mais em uma atividade física, a gente pode até aumentar um pouquinho o aporte para você ter a energia para o treino. Tá. Mas, de maneira geral, a quantidade de carboidrato e proteína não deve variar muito. Entendi. Né? Deve ser mais ou menos constante. Ainda assim, se eu quiser fazer uma dieta com um pouco de restrição em algum tipo de carboidrato para aumentar legumes, eu também posso. Tá. Então, na verdade, isso pode acontecer desde que não seja em todas as refeições do dia. Perfeito. Né? Então, vamos supor que eu queira excluir, ao invés do lanche da tarde ser um sanduichinho com alguma coisa, eu queira fazer só uma salada de frutas. Beleza? Beleza. Ou um café da manhã com mais carboidrato, porque é o horário que, de repente, você precisa mais dessa energia. Enfim, cada um sabe a necessidade do horário que precisa de mais energia. Dá pra fazer. Dá. Voltando na proteína, que eu acho importante a gente falar, só uma coisinha. O excesso de proteína não traz dano renal. Isso é um mito. Então as pessoas falam assim, não coma muita proteína que você vai estragar seu rim. Não é bem assim. Quando a gente consome um excesso de proteína, essa proteína ela pode ser oxidada. Tá. Quando ela é oxidada, ou seja, queimada, no lugar do carboidrato ou de qualquer outro de gordura que seja, quando essa proteína ela é oxidada, parte dela a gente não utiliza, que é o nitrogênio, e a gente tem que eliminar pelo rim. Então, dietas com muita proteína faz com que você vá mais ao banheiro. Então, você desidrata. E isso dá uma sobrecarga renal, isso não é falência, isso nem não problema. É emagrecer. Não. Desidratar não tem relação com emagrecimento. Não tem nada a ver com emagrecimento. Então, na verdade, nós somos 60% de água. Então, fazer com que você perca a água dá uma falsa ideia de que você está emagrecendo, mas, na verdade, você está desidratando. E não está desinchando. Não. Porque os locais continuam inchados, se aperta, continua inchado, né? É isso que é interessante. Você fala, nossa, não, mas eu estou indo muito ao banheiro, mas eu continuo inchada. Isso é desidratar e não desinchar. Olha como é interessante a gente entender, inclusive, os termos e as diferenças, né? Eu sofro muito no consultório para fazer as pessoas entenderem que um pouco de carboidrato faz bem. Para aquelas pessoas que cortam excessivamente o carboidrato, ou cortam glúten, ou cortam um monte de outras coisas. Então, os erros alimentares, eles estão cada vez maiores. E, na verdade, a alimentação padrão que a gente tem dos antepassados, elas são muito coerentes. Não tinha uso de adoçante pra caramba, tinha pão com manteiga de manhã, um café com leite com açúcar tradicional, tinha muita fruta, verdura e legume em todas as preparações. Não tinha
Era arroz colorido, carne colorida, sobremesa colorida, só tinha fruta, comida suco da vovó, fruta. né? Então, essa comida legal, que eu acho que é o máximo, a gente tem um monte de chefe aparecendo hoje usando os alimentos de maneira saudável, né? Então, a gente tem que usar isso. Comer é muito bom, né? Então, outro dia me perguntar, não, porque você... da festa do meu filho, o que eu servi? Porque você não come glúten, você não come isso. Não, eu como glúten. Meus pãezinhos, minhas 2 fatias de pão de manhã, não abro mão nunca na minha vida. Eu adoro. E com glúten, é o integral que eu como. Eu não tenho doença celíaca, não noto, não tenho problema, coisa abdominal, não tenho... Enfim, não é? Aquela história que todo mundo acha, todo mundo tem que tirar tudo. Eu sou a favor, André, não sei se isso também entra no nosso papo, até pra gente falar agora, fechar a pauta falando dessa alimentação balanceada, do equilíbrio. Isso. Eu não vou comer pão nas 3 refeições do dia. Ou em 4, ou em 5, ou em 6 refeições do dia. Exato. Eu escolho pão para comer no café da manhã. Não é? O erro talvez esteja aí, você acha? E aí a gente entra nesse assunto de alimentação balanceada? Eu posso até trocar um prato de comida no almoço por um lanche, caso seja muito rápido. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu posso comer um hambúrguer na minha casa, porque eu adoro hambúrguer. Se você fez com uma carne legal, com um pão legal, colocou ingredientes adequados e fez um lanche na hora do seu almoço, também pode. Mas você está completamente com a razão. Você tem que ter um pão, que seja um bolo. Eu peguei alguma coisa que tem trigo. Eu peguei um macarrão em alguma refeição. Mas eu tenho um arroz, eu tenho uma raiz. Então, eu costumo falar, coma sempre uma raiz. Seja mandioca, mandioquinha, inhame, cará ou batata doce. Então, existe o equilíbrio das cores, né? E as cores não é uma gelatina colorida, é um prato colorido e essa é a ideia de uma alimentação balanceada. Que bonita que tá na foto. Porque cada ingrediente deste prato tem um nutriente diferente. Entendi. Então, no frango, eu não tenho magnésio. Nos alimentos verdes escuros, eu tenho magnésio e tenho vitamina C. O alaranjado, eu tenho beta-caroteno, não dá pra ver o alaranjado aqui, mas eu preciso de beta-caroteno para cicatrização. Então, eu preciso de cenoura, abóbora, manga ou mamão. O tomate tem licopeno, então, não só o tomate, a melancia também. Então, o equilíbrio das cores, e é isso que a gente tenta fazer. Mesmo praticando exercício, eu preciso de uma alimentação super rica em fibras. Qual refeição? Vai ser no almoço e eu vou treinar logo depois? Não, eu vou pegar os mais cozidos agora e os mais crus em outra refeição. Então, à noite. Exatamente. É isso que a gente faz. A gente faz o equilíbrio da sua alimentação de acordo com a sua rotina. Perfeito. Segunda, quarta e sexta você treina, vai ser um tipo de cardápio. Terça e quinta é outro? Ok, a gente muda e introduz. Achei fantástico tudo isso que você disse. Agora, tem um outro erro que talvez não esteja aqui, que daí não é só de pré e pós, mas que eu acho que vocês observam, que são as quantidades. Dizer assim, então, você tem que ter carboidrato em todas as refeições. Não significa dizer que numa refeição a pessoa vai comer isso de arroz, certo? Você tem notado isso, que as pessoas não têm muita noção de quantas colheres, de quanto ela precisa disto? Eu tenho. O que dá energia para ela treinar, ou energia para curtir o dia e cumprir as atividades, seja no trabalho ou outras? O quanto disto ela precisa? As pessoas elas têm muito erro em porções. Você falar que a pessoa pode comer uma batata doce inteira dessa e a pessoa achar que não pode comer mais que 2 colheres de sopa de arroz, não tem uma coerência em porção. Não tem, é verdade. Um pão francês ou 2 fatias de pão equivalem a 2 colheres de servir de arroz. E eu tenho erros homéricos, ou de gente que come muito, ou de gente que come pouco. Então tem gente que fala assim, eu como granola. Cada colher de sopa de granola equivale a uma fatia de pão. A pessoa come um pote de granola e acha que não pode comer 2 fatias de pão. Entendi. Então esse eu acho o erro crucial. Em almoço as pessoas acham que não podem comer arroz, não podem comer o feijão, não podem misturar arroz com feijão. Arroz e feijão é a dupla perfeita, né? Perfeita. A gente tem uma quantidade de proteína bem interessante, porque tem todos os aminoácidos essenciais combinando os dois. Eu, por exemplo, adoro cuscuz marroquino. É ótimo. E ele sacia, se você colocar bastante coisa. Cuscuz é uma delícia. Aí pergunta, mas por que você não colocou arroz e feijão? Não, porque daí colocou cuscuz. Exato. Então também saber separar esses elementos é muito importante. São os grupos. Agora a gente tem uma orientação, agora não, sempre teve, mas voltou. Ultimamente, que é do prato equilibrado. Então, ter o energético, o construtor e regulador. Que para quem pensa em nutrição esportiva, todo mundo chega para mim e quer que eu fale sobre suplementos. Eu falo sobre suplementos, mas eu falo primeiro da comida e depois do suplemento. E todos os consensos mostram que os suplementos, eles não são melhores que os alimentos. Então, quando você consegue aliar a alimentação balanceada versus a utilização de algum suplemento, caso seja necessário, eu acho que a gente só tem a lucrar. Parabéns, viu? Posso fazer, então, a última perguntinha, mas a gente está ensinando, mas a última pergunta é importante, do público. Olha lá.
Tá muito linda essa foto, vai pro nosso Instagram. Super A Anaí, querida, uma fã que eu adoro, um beijo, tô com saudade de você, lindona. Qual a composição ideal em pré e pós-treino, então, pra quem quer ganhar massa magra sem ganhar gordura? O que a gente coloca? O que coloca um pouquinho mais, o que coloca um pouquinho menos? Tá, eu vou ser direta, né, Tá. para Anaí, mas na verdade, assim, quando a gente precisa ganhar massa muscular, o organismo precisa de um aporte maior de todos os nutrientes. Tá. Se a pessoa vai ganhar ou não gordura, é um ajuste muito pequeno, muito fino, né? Tá. E principalmente para mulheres. Mulheres, um pouquinho no erro da adequação dietética, levam ao aumento de gordura. E por isso que a gente acompanha a cada 3, 4 semanas para saber, opa, se aumentou um pouquinho mais de gordura ao invés da massa magra, a gente diminui um pouquinho as refeições do dia. Mas de maneira geral, para você conseguir ganhar massa muscular, você vai ter que comer mais vezes durante o dia, Tá. fracionar com teor um pouco menor de gordura de todos os alimentos, e aí fracionar de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas, uma quantidade boa de carboidratos. Quando for longe do treino, que seja de baixo índice glicêmico, e outro dia a gente vem falar de índice glicêmico aqui, que não dá para falar hoje. Que é um E que seja perto do treino uma quantidade boa de carboidrato antes, e a proteína, que é o que vai dar o ganho de massa muscular, porque você destruiu o teu músculo, que fique claro, comer proteína sem destruir o músculo no treino, não vai dar massa muscular. Tem que ter o Você precisa treino. ir lá e precisa treinar pra caramba. E aí não adianta comer 3, 4 porções de proteína imediatamente depois do treino. A gente tem um limite de absorção, então eu vou ter que fracionar isso em 3, 4 refeições do dia. Come um pouquinho depois do treino, come um pouquinho mais 1 horinha e meia, 2 depois, assim, Exato. e vai fracionando em 4 refeições. com baixa quantidade de gordura. Gostei disso. Boa. E eu aprendi que se você não come o carboidrato junto com a proteína, o músculo não permanece. Ele vai embora, né? O carboidrato é para volume e a proteína é para aumentar as fibras musculares. São coisas diferentes. Mas isso dá o resultado do ganho de massa. Do músculo. Parabéns. Ai, gente, não é demais, é sensacional. Parabéns, parabéns. Adoro bater papo com você. Andréa Zácaro, nutricionista e presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Olha o quanto a gente ganhou aí informações hoje. Quem quiser, tem um telefone de contato, 4438-8584, 4438-8584. Muito obrigada. Obrigada a você, Lívia. Já tirei várias dúvidas, que eu não contei os meus erros, mas todo mundo comete erros, né? Obrigada, viu? Até a próxima.